Agatha Christie lia 200 livros por ano. Nessa mesma proporção, Mark Zuckerberg termina a cada 2 semanas um livro. O ex-presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, lia um livro por dia, ou 2, se tivesse algum tempinho. Mas como pessoas normais, como nós, conseguiria fazer tal feito? Ou melhor, com tanta leitura assim, como eles conseguiam reter tanta informação? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Ler mais e lembrar de tudo é uma das buscas e das dores de muitos de nós leitores que estamos querendo aprender, entender, mesmo que a gente queira simplesmente se entreter. Você já se pegou em algum momento querendo falar sobre algum livro, lembrando da ideia principal do livro, mas não lembrando aonde você leu essa ideia, de qual livro, ou mesmo coisas simples de não lembrar o nome do personagem, daquela história, mas lembrar da ação daquele personagem, não lembrar o nome do autor, mas saber o nome do livro, coisas simples, bobas. Em meio a uma discussão sobre algum determinado tema, lembrar e citar algum trecho de um livro que você lembra, que fazia link com aquele assunto que estava na mesa, em voga da mesa, mas você não lembra qual livro, qual página, simplesmente a gente esquece. E não me adianta vir com muitas marcações, e não me adianta vir com livros extremamente rabiscados se você não volta lá para olhar e ler novamente aquele livro. O que acontece geralmente, em muitos dos casos, está marcando muito um livro, que a ideia é muito legal, mas você não volta naquele livro novamente, você não vai utilizar aquelas ideias. Só o fato de você fazer aquelas anotações e marcações, isso faz você achar que aquilo vai ficar guardado na sua cabeça. E não, pequeno gafanhoto, não vai ficar. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre o que eu estou fazendo para melhorar a minha retenção nas minhas leituras, como isso tem me ajudado nesse momento. Não é segredo para você que eu estou sempre em busca de conteúdo, pesquisas, leituras que falam sobre a mente humana, sobre a forma de aprimoramento da mente, porque eu sinto que eu tenho um déficit muito grande nesse quesito, poder reter as informações que eu acabei de aprender. Então eu estou sempre fazendo alguma coisa para eu poder lembrar do que foi dito, do que foi lido, conseguir fazer com que isso fique mais tempo no meu cérebro, que nas situações que eu falei anteriormente, que eu preciso, seja cheque, nossa, eu sei, eu li isso, tal livro, tal autor falou, mas eu não consigo lembrar exatamente as palavras, eu lembro o conceito daquilo. Para eu poder embasar bem a minha ideia, o meu ponto de vista, é crucial para mim que eu consiga reter o máximo de informações. Eu venho pesquisando bastante e dentro da minha pesquisa eu fiz uma seleção de ações que eu tenho utilizado, que tem me ajudado muito nesse percurso literário. Até para eu poder fazer conteúdos aqui pro canal, pro blog e para as outras mídias que eu tenho por aí, eu realmente preciso lembrar. Uma das primeiras dicas que eu posso te dar e tem tido muito efeito comigo: treine seu cérebro com associação, impressão e repetição. Um ótimo lugar para você começar a ter retenção é compreender algumas das principais maneiras pelas quais o nosso cérebro armazena informações. Essas que eu falei no início são as principais delas. Digamos que você tenha lido um livro recente, você amou a informação lá escrita e quer lembrar o máximo possível dela. A impressão é a melhor forma. Imagine na sua mente a cena, adicionando elementos com uma grandeza ou um choque para tornar a impressão forte e especial para você. Tudo isso com esse último livro. Imagine esse último livro que você leu. Como é que você imagina aquela cena, a ideia? Coloque isso em imagens. Adicione ler em voz alta. Para alguns de nós, nossa sensibilidade à informação pode ser maior com sons do que visuais. Quando você fizer a associação, vincule o texto a algo que você já conhece. É uma técnica que é muito usada na construção de palácios da memória. Pense numa época que você fazia parte de um momento específico envolvendo alguma situação que você leu nesse livro, nessa informação que você quer deixar guardada. E o conhecimento prévio é uma ótima maneira de construir a associação. A máxima é verdadeira: quanto mais você repete, mais você se lembra. Isso ocorre literalmente porque, relendo uma certa passagem, ou destacando-a, ou anotando e retomando depois, tendo cuidado de voltar lá novamente, vamos pensar
que o cérebro entende que se você volta aquelas informações recorrentemente, é porque ela é importante para você. Existe uma hierarquia ali. Uma das coisas que eu gosto de fazer, como tem um projeto literário, eu faço esses passos anteriores que eu disse para ti, depois volto nas anotações para eu criar um artigo pro blog, que é a minha segunda visita, nas anotações que eu fiz, e daí, fazendo essa segunda visita, eu realmente estou fazendo uma segunda leitura, crio um artigo e coloco no blog. Se você faz conteúdo pro YouTube, blog, Instagram e qualquer outro projeto que envolva criar conteúdo, leia sempre com a cabeça de roteiro. Sua leitura, para otimizar, vai ser o seu próximo roteiro. Então, qual é a ideia principal? Isso aqui serve para gancho, essa é a ideia central. Eu posso resumir tudo aqui, ponto que eu posso trazer para a conversa na minha futura resenha, artigo, enfim. Quando você voltar, mesmo nessa segunda leitura, vai ser muito lógico para você, linearmente falando. Isso vai te otimizar muito mais teu tempo, porque já está lá o roteiro pronto, então tu só precisa elaborar um pouquinho mais. Uma coisa que eu sempre faço ao início da leitura, eu não tenho cores, padrões, né? Essa cor é para isso. Não, eu defino isso num livro que eu vou ler e nas flags que eu tenho. Então eu coloco lá a cor que eu escolhi e a legenda ao lado, no início do livro. Isso é para coach, isso é para gancho, isso é para texto principal, isso é uma novidade para mim. O texto trouxe algo que eu nunca pensei, colocou luz sobre algum assunto que eu nunca tinha imaginado. Então eu escolho as cores assim. Essa vai ser a minha legenda, minha organização durante a leitura. Não tenha medo de marcar seus livros. Aqui no canal tem uma playlist onde eu dou várias dicas sobre esse processo, melhorar o meu processo de leitura. Então sempre trazendo temas e assuntos relacionados a isso. Eu vou deixar a playlist aqui embaixo, caso você tenha interesse de ler depois que assistir esse vídeo. E eu sempre falo sobre as anotações, sobre marcar, sobre você não ter pena de marcar seus livros, porque realmente é uma conversa com a gente. Consequentemente, você vai começar a ler melhor. Se eu for comparar o meu processo de leitura, de quantidade de livro que eu li nesse mesmo período ao ano passado, ele triplicou. Eu hoje, na altura que eu tô gravando esse vídeo, eu já li 11 livros. Comparando o meu trimestre do ano passado, não tem nem como comparar. Eu tenho usado todos esses métodos. Pra mim, o resultado disso é essa forma que eu tô compartilhando contigo aqui. Tem me ajudado bastante. Eu espero que realmente te ajude no teu processo. Não importa qual método que você use. O método de revisar, o método da anotação. O importante é o método que funcione para você. Se você tiver um, deixe o mais simples possível de ser concluído, para que você tenha certeza de seguir adiante. Eu acho muito importante a partilha de métodos, porque você pode pegar uma aqui, outra acolá e mesclar e personalizar o que dê certo para você no seu dia a dia, conforme a sua rotina. Consequentemente, você vai ler mais. Quando você ler com consciência, você acaba, querendo ou não, lendo mais porque você está interessado no tema, você está empenhado no teu estudo, na tua leitura, e é normal. O resultado disso é o quê? Muitas leituras. Tudo é consequência. Tudo isso que eu falei, eu não sou a dona da verdade. São técnicas que eu utilizo e tem funcionado muito para mim. A vida de um leitor profissional, no entanto, depende da sua capacidade de avançar pelas palavras o mais rápido possível, retendo o máximo de conhecimento que puder. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui um gostei. Se inscreve se você não é inscrito, indica esse canal para mais pessoas que você sabe que gosta desse tema e vem participar dos sprints de leitura sempre às quartas e aos sábados. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.